lugar não difícil. contaminada. Exatamente. Eu vou até aproveitar esse teu gancho de legitimidade. Em 2022 a gente teve as eleições presidenciais, que a gente teve nosso país bem dividido, né? Ali foi uma questão de 1.800.000, né, diferença de votos. É pouquíssimo, mas... Muito pouco, né? Para um país de 220 milhões de pessoas. E a legitimidade da urna eletrônica foi levantada. Acho que seria legal você, como juiz do TRE, falar sobre a legitimidade e o que você vê sobre o voto impresso, que tem muitos países que usam. Claro, não, legal. Eu adoro esse tema, porque eu acho que é um tema muito bom. Ele era meio esquecido. Até 2018 não se questionava muito. A gente viu pesquisas que indicavam que a urna eletrônica, o sistema de votação brasileiro, era aprovado por mais de 98% das pessoas. Era um negócio assim. Mas chega em 2018, começa-se a criar diversas questões a respeito disso. Isso vem realmente numa onda de desinformação, de fake news especificamente. E isso não aconteceu só no Brasil, nem só com a urna eletrônica, em vários sistemas. Por exemplo, nos Estados Unidos aconteceu com o voto pelo correio. E na Europa aconteceu também por outros, vamos dizer, ícones do processo eleitoral. Aqui no Brasil, a escolhida foi a tal da urna eletrônica. E aí, eu gosto muito da gente falar a respeito disso, porque muita gente parte assim, é impossível fraudar a urna eletrônica. Basicamente parte dessa ideia. E aí fica aquela coisa assim, gente, mas espera aí. O pessoal entra no Pentágono, o pessoal entra na NASA. Por que na urna eletrônica não rola tal? E aí eu costumo fazer assim, falo, vamos inverter o negócio. Vamos inverter o negócio. Tava pensando. Com o Benívio depois vai pensar Que também. loucura, Eu falei, olha... mano. Realmente. Então, e aí eu passei a inverter esse processo. Ao invés de falar como que a urna se protege, eu montei uma palestra, uma das coisas que eu tenho falado é como fraudar a urna brasileira. Adorei. Basicamente isso. E aí a gente começa a tocar. Então, diz assim, poxa, se eu posso hackear a NASA, por que eu não posso hackear a urna eletrônica? Bom, primeira coisa, é possível mesmo hackear qualquer coisa que tá, só que ela tem que estar na internet. Por exemplo, é possível hackear a NASA, mas não é possível hackear a sua cadeira. Não é possível hackear essa mesa. Pelo simples motivo que ela não está na internet. A urna eletrônica não é conectada na internet. Ela é offline. Ela é um terminal que você liga na tomada, ela tem dentro a carga de conteúdo, o dispositivo de memória, e ela não tem Wi-Fi nem cabo de internet. Não existe internet na urna eletrônica. Então, se a urna está ali, como que eu vou hackear a urna? Se ela não está na internet, não é possível. Então perceba que é uma simplicidade que acaba criando um espaço de proteção. Mas existem outras formas, né? E qual outra forma? Por exemplo, a gente pode fazer o seguinte, na hora de fazer a urna eletrônica, a gente pode, sei lá, não na hora de fazer, porque basicamente liga a urna eletrônica e aí as pessoas votam. Quando termina a votação, a urna é desligada e é levado esse pendrive, essa memória, para transmitir os votos para uma central. Aí é a internet. Aí você fala, pronto, é aí que eu vou hackear e mudar a urna. Acontece o seguinte, que esse arquivo que vai, ele é criptografado. Então ele é protegido com bastante tecnologia. O envio dele não é feito pela internet comum, é feito por uma linha privativa, com proteção, com cibersegurança desse arquivo. E aí você fala assim, como se mas uma VPN. Com diversos mecanismos de segurança, como criptografia, por exemplo. E aí, a linha, exatamente, como se fosse uma VPN. E aí você fala assim, mas se entra na NASA, com certeza pode pegar esse arquivo ali. Beleza, vamos imaginar que pode. Mas repara uma coisa, quando esse arquivo é enviado, esse arquivo tem um dado que já é público. Que dado que é público? A urna eletrônica, quando você termina de votar, termina uma votação, ela imprime o boletim de urna. Ou seja, no fundo, o nosso voto é híbrido, não é exclusivamente eletrônico. Ela emite um papel, que é tipo um cupom de supermercado, onde coloca todos os candidatos e os votos que eles tiveram naquela urna específica. Esse boletim de urna é colocado no material que volta para a Justiça Eleitoral e fixado na porta da sessão. Os partidos vão lá e veem por meio desse para tentar ver se estão ganhando ou estão perdendo. Resultado, quando esse arquivo vai, o dado que está lá é o dado do papelzinho. Aí você fala assim, mas quem confere?
mas não sou eu. Muita gente pode fazer isso. Eu já querendo sequestrar de novo. Ó, é sério, eu fiz uma experiência convidando vários alunos para fazerem isso daí, principalmente os que não confiavam na urna eletrônica. O que eles faziam? Deixaram para votar mais para o final do período, e aí termina das 17 horas, eles fotografaram os boletins de urna, pegaram o código, e a gente se reuniu, e a gente conseguiu fazer isso com mais de 300 urnas. E foi olhar no site do TSE para saber se lá no site os votos iguaizinhos estavam aqui no papel. Todos estavam. E todos estão. Isso mostra que, se o arquivo tivesse sido corrompido, o papel seria a prova de que foi adulterado. E aí uma fraude, em especial em larga escala, jamais aconteceria sem ser descoberta. Aí que eu quero chamar a atenção para um detalhe. Não quer dizer que a urna é impossível de fraudar. Talvez seja impossível de fraudar e manter segredo por tanto tempo. Aí você fala assim, não, Diogo, beleza, então entendi essa parte, aceito. Porque quem passa a eleição, principalmente municipal, em municípios um pouco menores, sabe que o prefeito, a prefeita eleita, já está soltando fogos, comemorando, fazendo churrasco, e a Justiça Eleitoral nem divulgou ainda quem venceu. E por que isso? Porque eles tiram as fotos dos boletins e fazem as contas. Entendi. Então, esse processo ele acontece. Existe uma possibilidade de fiscalização que poderia evidenciar a fraude. Aí você fala assim, Diogo, mas tem uma outra forma. Se antes da urna sair de lá, tiver um bug ali, um programinha que vai roubar voto. Ou seja, cada 10 votos do fulano vai vir 3 para o ciclano, por exemplo. Pode acontecer. E aí você fala assim, tá, e aí, como que fica? Veja, você vai ter que conseguir convencer todas as pessoas que carregam essa urna eletrônica. Numa eleição municipal, isso é bastante descentralizado. Fora isso, a urna eletrônica ela tem um sistema de checagem dos códigos e da criptografia internamente. Se você trocou o arquivo e ela vai checar e não bate, ela pifa, ela desliga, ela não continua, ela não funciona. Ela tem mecanismos até físicos para dar curto nela mesmo quando várias tentativas de rompê-la. Aí você fala assim, Diogo, mas eu não estou falando de romper, eu estou falando de corrupção. A gente consegue muito dinheiro e aí, vamos imaginar um crime organizado e compra uma eleição. Cara, você vai ter que corromper, sei lá, centenas ou até milhares de pessoas que operam essas urnas antes do lacre, vamos dizer assim. E aí, ele fala assim, mas é possível. Eu falei, tá, gente, mas se a gente não acreditar na ética ou na legalidade das pessoas no Brasil, dos brasileiros, acredite na nossa natural incapacidade de guardar segredo. O povo que não guarda segredo, que é o brasileiro. Tem como, né? Brasileiro não guarda, é péssimo para guardar segredo. Então, o que eu estou querendo dizer é que se houvesse uma grande corrupção com várias pessoas, isso ia ser divulgado diversas vezes. A gente ia ver gente passeando iate, mansões e tudo mais. Então, o que eu queria mostrar é que pode até ser que seja possível fazer, mas uma fraude em grande escala, eu acredito que jamais passaria despercebido. E há muitos mecanismos para tocar. Mas aí, a gente ainda pode dizer assim, tá, mas então pode, beleza? Mas a gente está comparando com qual sistema? De pegar a cédula e fazer um xizinho. Fala, mano. Isso é loucura. Na hora de eu contar a cédula, vai lá, 1, 2, 4, 6, 12, 15, 20. Quem é que vai conferir? 220 milhões de pessoas que somos. Quem que vai conferir tudo isso? Entende que a gente está comparando um sistema com diversas camadas de segurança de auditoria com um outro sistema que não é isso. Então é mais fácil descredibilizar o sistema. Criar é uma forma de criar um superpoder para si próprio. Quando você ofende o único controlador do processo, você deixa o processo descontrolado. Então, basicamente essa a ideia. E aí tem aquele argumento, fala assim, poxa, mas por que os Estados Unidos não usa? Já que tem tanta tecnologia, por que a Alemanha não usa? A resposta é muito simples, porque não precisa. Não precisa. Se eu te pedir para fazer uma conta de 2 mais 2, você vai fazer, mesmo sendo do direito, e vai provavelmente acertar, dizendo que é 4, né? É 4. Agora, se eu pedir para você, sei lá, soma ou divida tantos milhões por não sei quantos mil, você vai pegar uma calculadora. A quantidade de votos na Alemanha e o histórico de tentativa de fraude, que é praticamente 0 na Alemanha, faz com que a coisa que eles menos precisam seja uma urna eletrônica.
O processo eleitoral e a coleta de votos não é exclusivamente da eficiência. Tem a ver com a história do seu povo. É cultural. A gente, desde que, antes do Brasil ser Brasil, a gente já tem história de fraude nas eleições. Por isso que a gente precisou de um sistema muito mais robusto do que contar papelzinho. E os outros países não terem, não quer dizer que é um pior ou demérito melhor, o melhor ou pior. É que talvez não precise. E aí a gente fica com aquela ideia, às vezes até com aquele complexo de vira-lata, tentando inventar a história e faz zero sentido. Faz zero sentido. Nosso sistema, ele é super seguro, muito avançado. E realmente, eu particularmente, tenho convidado muito as pessoas que desconfiam para acompanhar esse processo. Porque eu nunca vi alguém que desconfiasse, acompanhasse o processo e não saísse meio que convertido.